Vamos estar orando pelo pastor Rodrigo, né? Trazer a palavra do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, falar o coração dele mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha usar ele mais uma vez, como o Senhor sempre fez, Deus. Cuide do teu servo, Deus. Continua, Senhor, usando ele de uma maneira sobrenatural, Deus. Guarda esta noite, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, abençoados, transformados com a tua palavra, Deus. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa guardar ele, que ele possa mais uma vez ser usado tremendamente, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Deus. Saúde aos amados irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que bom que você conseguiu chegar a este lugar nessa noite, que bom que você está aqui, que bom que você veio, porque você já venceu uma grande batalha, amém? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, vencendo, repita comigo, vencendo a batalha. Aleluia, você já é mais que vencedor, amados. Você já chegou aqui. Antes não tinha vento aqui, agora a ventania está aqui, tem que estar. Quem pode dar uma glória a Deus? Depois vai vir um ar-condicionado e não vai precisar estar botando esses negócios aí. Eu ouvi um amém aí pelo ar-condicionado ou não? Amém. Não é um sonho muito distante, amém? Nada que Deus não possa mover em nosso favor. Já comecei a sonhar, amém? Deus, quando eu e você damos um passo de fé, Deus coloca o chão. Repita comigo. Quando eu dou um passo de fé, o meu Deus, Ele coloca o chão. Deus tem um caminho novo para a tua vida, amém? Aleluia! Abra a Bíblia no livro de Gálatas. Capítulo 5, versículo é o de número 16. Como a pastora falou na abertura, ontem tivemos uma vigília abençoada. Saímos daqui, acho que era 2:30 mais ou menos, né? Onde o Senhor, Ele trabalhou de uma forma sobrenatural. Ele trouxe algo do céu para as nossas vidas, para nos refinar, para nos aperfeiçoar. E mais detalhes eu não vou dar, porque eu vou te convidar para que na próxima vigília você não perca essa rica oportunidade. Porque, amados, pastora, nós temos que fazer mais vigília. O que Deus falou aqui ontem, nessa noite, através dos irmãos, foi grandemente forte e poderoso, amém? Deus usou esse futuro obreiro, Denilson, amém, em nome de Jesus, a obreira Isa, a diaconisa Ivone, pregando com autoridade e força aqui neste lugar, encerrou ali com muitos testemunhos, usou a nossa pastora abençoada e minha esposa, em nome de Jesus, que o Senhor falou, fica quieto aí no teu canto, porque eu estou trabalhando com os outros vasos. E me disse que era para eu trazer essa palavra de Deus para nossas vidas nessa noite, dando seguimento ao que o Senhor já começou a falar conosco no dia de ontem. Onde eu e você, amados, nós somos chamados para viver o grande propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Mas é uma batalha, repita comigo, é uma batalha que precisa ser vencida. É uma batalha que eu e você precisamos pelejar. Mas, quando eu e você nos dispomos a entrar nessa batalha, fazendo a nossa parte, é como eu acabei de falar, quando eu e você damos o passo que precisa ser dado, o Senhor, Ele coloca o chão, para que eu e você viemos trilhar um caminho de vitória. E olha o que diz em Gálatas 5, versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja, repita comigo, deseja,
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é o contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amados, eu vou ler até o final, no versículo 25, mas, por hora, vamos parar nesses 2 versículos, porque, amados, o Espírito Santo de Deus, ele ministrava ao meu coração, quando eu estava estudando essa palavra, e não deixava eu sair desses 2 versículos, porque nesses 2 versículos tinha um mistério, e esse mistério é o que vai fazer com que eu e você venhamos vencer essa batalha que é imposta para nossas vidas, para que nós não venhamos viver o propósito, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Curve a sua cabeça então e vamos orar agora. Lendo esses 2 versículos que nós acabamos de ler, nós queremos diante do Senhor aqui agora. Pai, em nome de Jesus. Senhor, toma a nossa mente, o nosso coração agora cativo ao Senhor, Deus. Toma a tua igreja, Pai, diante do Senhor, que toda barreira no mundo espiritual, Deus, que toda, Pai amado, a muralha venha cair por terra hoje em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos, Pai amado, receber da tua palavra sobre os nossos corações e a nossa mente, Deus, e que o teu Santo Espírito, no qual nós estamos falando nessa noite, venha se revelando a cada um aqui, Deus. Pai amado, venha trazendo sobre nós o discernimento que só o teu Santo Espírito pode trazer. E, Pai, nós viemos sair daqui hoje com a porção que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Deus, toma a tua igreja, Pai, que os teus filhos e as tuas filhas que aqui chegaram, Pai, venham, Pai amado, receber dessa palavra e dessa ferramenta que o Senhor está nos entregando hoje, para nós vencer as batalhas que nos é imposta, Pai. Deus, que no mundo espiritual, nós, Pai amado, venhamos ter liberdade no Senhor, Pai amado, para pelejar com as armas corretas. Assim, Deus, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. A igreja, ela diz, amém, amados? Então, aqui, a palavra do Senhor está nos falando sobre uma vida pelo Espírito. E no versículo 16 diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito. Deus não nos chama para a morte, mas Ele nos chama para a vida. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus? Olha o que diz, por isso digo o quê? Vivam. Por isso digo que morram, que diz ali. Por isso digo que fica parado, fica estagnado. Não, a palavra diz, vivam, é para viver, amado. Balança teu irmão e diz aí, é para viver, amado. Aleluia. É para viver. Deus não nos chama para a morte, mas para uma nova vida. Deus, quando atraiu eu e você para a sua presença, não é para nós ficarmos agora achando que morremos, que tudo acabou, que agora nós vamos ficar ali, vivendo algo ali momentâneo, algo que não vai acontecer mais nada, não. O Espírito Santo de Deus, Ele também nos chama para viver os melhores projetos e planos que Deus tem para mim, para a tua vida, aleluia. E amados, quando eu estava lendo esses 2 versículos, eu fiquei impactado, no quando o Senhor nos fala, vivam pelo Espírito, porque quando eu e você vivemos pelo Espírito, nós conseguimos estar no centro da vontade do Senhor. A palavra é bem clara, Deus está te chamando para uma nova vida, para uma nova etapa, aonde o Espírito Santo de Deus, Ele vai te guiar por um caminho de vitória. Sabe, amados, antes de eu me converter, eu e minha esposa, nós tínhamos outra vida, nós tínhamos outros afazeres, nós tínhamos outros tipos de amizade, nós tínhamos outros tipos de distrações. E quando muitas vezes eu fui primeiro para o Evangelho, alguns minutos à frente, quando eu fui me batizar, minha esposa foi somente para tirar as fotos. Eu não quero saber de evangelho, eu vou tirar foto do teu batismo. Mas eu estava tão convicto que
Senhor tinha uma nova vida, na qual Ele estava me tirando do lamaçal do pecado, que eu disse para ela: amada, você vai, eu sei bem o que eu quero para a minha vida. Se você não quiser, não é o momento, fique de boa, mas eu quero experimentar do que Deus tem para a minha vida. Eu sei que no decorrer do batismo ali, da cerimônia e do momento, aquela que foi só para tirar uma foto, voltou para casa também batizada em nome de Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus? Então, amados, quando eu e você decidimos viver pelo Espírito, é assim, nós damos um passo e Deus vai colocando o chão e as coisas vão acontecendo na minha e na tua vida. O Senhor vai abrindo os nossos olhos, vai guiando os nossos passos. Eu quero te dizer, amado, se Deus está te chamando para viver uma aliança com Deus, entenda, você vai viver. Nada vai parar. E nós ali imaginávamos que, e agora o que nós vamos fazer da nossa vida? Tudo vai acabar. E agora as festas e as bebedeiras e tantas coisas que a velha vida nos oferecia. Naquele momento ali, muitas vezes, a gente fica imaginando: eu vou morrer agora, eu não vou fazer mais nada. Mas o que a palavra diz aqui: vivam! E eu quero te dizer, amado, que eu estou há 16 anos no Evangelho, vivendo cada dia mais coisas novas, aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus? E Deus tem muita vida nova para você, amado. Se entregue, se disponha. Entenda que Deus tem uma nova vida, um novo momento. Deus não nos chamou para a morte, sim para viver. É tudo novo, é possível vencer o que nos afasta da vontade de Deus. Quando ele fala ali, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. No versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É possível sim viver pelo Espírito. É possível, amado. Nós vivemos pelo Espírito. E quando eu não conseguia sair desses 2 versículos, que eu queria seguir em frente, e o Senhor me prendia nesses 2 versículos, e eu pedia para o Senhor: Espírito Santo, que o Senhor quer falar ao meu coração, quer falar à igreja do Senhor, qual é o mistério nessas coisas? E sabe, amados, talvez você se ache incapaz, ou longe, ou com uma grande barreira à sua frente, que o impeça, algo impossível, insuperável, que está longe do seu alcance, de viver pelo Espírito, de viver algo novo com o Senhor. Talvez você ache que é algo muito gigante, que você não vai conseguir. Eu achava, minha esposa achava, tantas pessoas aqui achavam que era impossível viver fora de algumas coisas, né? Algumas coisas que satisfaziam os desejos do nosso coração, da nossa carne. Parecia algo intransponível. Mas eu quero te dizer que é possível você viver sim o projeto inteiro que Deus tem para a tua vida. E aqui, quando eu estava lendo, você tá querendo saber o mistério. Quantos querem saber o mistério aqui? Dê um glória a Deus. A Isa já está pedindo para mim acelerar, aleluia. Sabe, amados, você pode achar algo insuperável que esteja longe do seu alcance. Diga: mas Deus manda nos dizer nessa noite que não é nada tão grande quanto parece, aleluia. Não é nada tão grande, João, quanto parece. Eu e você vivemos o centro da vontade do Senhor por inteiro. Não é nada exuberante que nós vamos precisar vencer. É apenas uma palavra que o Espírito Santo de Deus revelou nesses 2 versículos que ele não queria me tirar da lisa. Quantos querem saber a palavra? Quantos querem ouvir que palavra é que muitas vezes nos impede de eu e você viver o centro da vontade do Senhor? Mas Deus manda nos dizer nessa noite que nada é tão, repita comigo, nada é tão grande quanto parece. Aleluia.
que muitas das vezes não estamos vivendo repita comigo, a plenitude. Amados, eu anoto umas palavras bonitas assim, eu gosto de repetir, e eu gosto de ouvir vocês repetindo também. Repita comigo, a plenitude. Aleluia! Que palavra bonita! Plenitude da vontade de Deus em nossas vidas, por conta de uma pequena palavra, Édio, que está aqui nesse versículo 16 e 17. Vamos ler novamente, você vai pegar o fio da meada agora. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o quê? Os desejos da carne. Pois a carne o quê? Deseja, milita. O que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é o contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que novamente fala, o que desejam. Essa é a palavrinha que Deus quer falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Muitas vezes o que nos afasta de estar no centro da vontade do Senhor é o desejo. Queima ele, Jesus. Por favor, amado, vamos olhar todo mundo aqui para cá. Volta lá no versículo 16. Por isso digo que vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão o quê? Da carne. Pois a carne o quê? O que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contra a carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amados, eu fiquei mais de 3 horas preso nesses 2 versículos, até o Espírito Santo trazer clareza ao nosso coração, ao meu coração, e nos entregar hoje, para mim e para você, a chave da minha e da tua vitória, para vivermos a plenitude, repita comigo, a plenitude da vontade do Senhor na minha e na tua vida. Muitas vezes, amados, nós nos afastamos do centro da vontade do Senhor, porque os nossos desejos, porque o desejo do nosso coração não está compatível com aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, com aquilo que Deus quer para mim e para a tua vida, com aquilo que Deus deseja para mim e para a tua vida. No versículo 17 fala, pois a carne ela deseja o que é contrário ao Espírito, vírgula, seguindo o fluxo natural, amado, a nossa carne, seguindo o fluxo natural e histórico, a carne ela vai estar sempre, constantemente, em busca de alimentar os nossos desejos terrenos. É o fluxo natural dessa coisinha aqui chamado carne, a carnígia, como fala o meu amigo Mateus, a carnilha. A carnilha, ela, seu fluxo natural e histórico, e falo até bíblico, porque muitos homens não viveram a plenitude, repita comigo, a plenitude da vontade de Deus, porque se deixaram levar pela palavrinha desejo. Desejo. E a palavra do Senhor é bem clara quando ela fala no versículo 17, que a carne, pois a carne ela deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amados, por isso que Deus, Ele foi para a cruz pela minha e pela tua vida. Sabe por quê? Porque se fez necessário Ele vencer a carne, ressuscitar e deliberar sobre eu e você o Espírito Santo de Deus, esse que nós estamos falando hoje, que é o nosso apoio, que é o nosso socorro bem presente, é o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que faz com que eu e você não venhamos inclinar, não venhamos seguir o fluxo da carne e satisfazer os desejos do meu e do teu coração, mas sim andar
guiados pelo Espírito Santo de Deus, que vai promover para mim e para você um caminho de vitória. Está dando para entender, amado? Por isso que Jesus se entregou naquela cruz, o véu se rasgou e o Espírito Santo de Deus ficou disponível para mim e para a tua vida. Para que quando a carnilha aqui, ela quiser inclinar para o fluxo natural, eu e você lembrarmos que nós não somos homem e mulher natural mais não. Que Deus chamou eu e você para sermos homens e mulheres o quê? Espirituais. E homens e mulheres espirituais agora não inclino para os desejos da sua carne, mas inclino para estar no centro da vontade do Senhor. Ah, pastor, é fácil? Não é fácil. Repita comigo, não é fácil, mas é possível. Amados, por isso que ele venceu a morte, ele se despiu da sua forma carnal e nos deixou gratuitamente, 0800, não paga nada, o seu Santo Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus, de graça, ele suportou na cruz do Calvário toda a acusação, todo o maltrato sobre a sua carne, para que eu e você hoje não viéssemos ficar desamparados. O que seríamos de mim e de você hoje se nós não tivéssemos o Santo Espírito de Deus? É isso que Gálatas 5 está nos dizendo, que ele está nos entregando aqui a receita de como nós vamos vencer as nossas vontades naturais, amado. Eu e você somos homens e mulheres de carne e osso e pescoço, que nem diz o gaúcho. Temos aqui correndo dentro das nossas veias, é sangue mesmo. Então, no fluxo natural, nós vamos sim, essa palavrinha que o Espírito Santo revelou hoje no meu coração e está querendo revelar para ti, está te dando a receita hoje. Essa palavrinha desejo é o que vai fazer com que eu e você venhamos avançar ou não. Essa pequena palavra, saiu até uma musiquinha durante o esboço. Uma palavrinha só, eu vou aprender de cor. Deus é amor, mas eu vou ter que me esforçar. Uma palavrinha só, eu aprendi de cor. Deus é amor, mas eu vou ter que me esforçar. Pá. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus? Vai ser necessário ter um esforço, mas você não está só, você está com o Santo Espírito de Deus, você está com algo que o Senhor pagou um preço muito alto, um preço de cruz, um preço de sangue pela tua vida, amado. Você é mais que vencedor, ele se esforçou, ele fez a sua parte. O que o Espírito Santo de Deus hoje está nos pedindo é para que eu e você venhamos fazer a nossa parte, porque ele já provou que ele é fiel para cumprir a sua palavra, para cumprir o que está escrito, que existe um lugar separado para mim e para a tua vida, que tem um plano perfeito para mim e para você. Olha o que ele fala, versículo 17, se eu tiver que repetir até as 9 horas esses 2 versículos, nós vamos repetir, porque Deus, ele desde ontem, ele está querendo nos levar para outro nível, amado. Aqui nós estamos falando sobre salvação, aqui não é um culto no qual eu vou só tá querendo dizer os milagres, o que Deus pode fazer na tua vida, e ele pode fazer grandes coisas.
Todos nós sabemos que Ele já tem feito e tem promessa sobre mim e sobre a sua vida, mas ainda nós somos um ministério e queremos ser um ministério no qual sempre falaremos de salvação, sempre falaremos de arrependimento, sempre falaremos das coisas do reino e da eternidade, amado. Não adianta eu estar aqui diante desse altar, não adianta a pastora estar aqui e nós estar querendo alisar, querendo falar coisas que alimentam o teu ego, que alimentam o nosso ser, a nossa carnilha, que nem eu falei aqui. Não, eu preciso falar das coisas eternas, eu preciso falar do que está por vir, e eu quero te falar também, mais uma vez, que Jesus está voltando, e não há tempo de eu e você ficarmos presos a essa pequena palavra que nos afasta do centro da vontade de Deus. Desejo. Quais têm sido o meu e o teu desejo? Eles têm nos aproximado da vontade de Deus ou têm nos afastado do propósito que Ele tem para mim e para a tua vida? Para superar esses desejos que querem nos afastar dos planos e projetos de Deus e da vontade das nossas vidas, do Senhor nas nossas vidas, Ele deixou gratuitamente, como eu falei, o Espírito Santo para nos guiar, para nos confrontar, para nos direcionar e para nos tornar mais que vencedores. E quando ele fala no versículo 17, pois a carne ela deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aqui nessa parte B do versículo 17, eu fiquei uma meia hora nisso aqui. De modo que eles não fazem o que desejam. Ou seja, amado, o que ele está querendo dizer que nós nos encontramos sobre o domínio de um ou de outro, pastora. Nós não mandamos nas nossas ações, Jorge. A nossa alma, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A nossa alma, ela até pensa, ela deseja algumas coisas, mas o que nos domina ou é a carne ou é o espírito. Olha o que fala ali. De modo que vocês não fazem o que desejam. De modo que nós não fazemos o que desejamos. Mas o que faz é aquilo que nós alimentamos. Se você estiver vivendo uma vida pelo Espírito, o que vai dominar vai ser as vontades do Espírito Santo de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Agora, se nós estivermos sobre o domínio e as vontades e os desejos da nossa carne, o que vai prevalecer o quê, amado? O desejo da nossa carne. E quando nós estamos alimentando os desejos da nossa carne, nós estamos nos afastando do centro da vontade de Deus para mim e para a tua vida. Pega essa chavezinha aí, amado. Eu e você só temos que cuidar e diagnosticar a partir de hoje se o que nós estamos desejando, se o que nós estamos implicando as nossas forças, se esses desejos estão nos afastando de Deus ou nos aproximando de Deus. É só isso. Só isso. Está mamão com açúcar agora. Você sabe o que o teu coração deseja. Eu estou aqui te falando, mas eu não sei o que o teu coração está aqui agora desejando ao sair daqui. Está inclinando, desejando ao sair daqui agora. Mas aí dentro de você, o seu coração já está ali falando, dando ideia do que você precisa fazer para alimentar a sua vontade. Mas a decisão, e a partir de hoje, como eu e você vamos olhar com mais perícia para esses desejos, é o que vai nos dizer aonde nós vamos chegar. Aonde eu e você queremos chegar. Uma vez, amado, quando nós não sabemos da verdade, aí, até certo ponto, nós passamos por situações
muitas vezes somos pegos de surpresa. Mas uma vez que você sabe, uma vez que você é ensinado, uma vez que Deus fala, o meu é o teu coração, uma vez que Deus dá a direção, aquele que é dado, a ele é cobrado. Então hoje Deus está te ensinando que para você viver a plenitude da vontade de Deus na tua vida, não é o que a tua carne deseja, não é o que o teu entendimento deseja, mas é a resposta do Espírito Santo de Deus, o que Ele deseja para a tua vida, naquele momento, naquela situação, naquele cenário, naquela conversa. Em tantos ângulos que nós viemos olhar nossa vida, todas essas coisas, o Espírito Santo de Deus, amado, Ele está disponível 24 horas para nós fazer aquela perguntinha: Espírito Santo, o que eu devo fazer agora? Espírito Santo, como eu devo agir agora? Espírito Santo, de que maneira eu devo agir agora? Sabe por quê? Porque Deus tem planos de nos prosperar e não de nos causar dano, de nos dar uma esperança e um futuro glorioso para mim e para você. E muitas vezes, amado, que nem eu volto a dizer, não é que Deus está demorando. Muitas vezes eu e você estamos preocupados em satisfazer essa palavrinha que Deus colocou no nosso coração hoje. Os desejos. E na maioria das vezes, os desejos nossos não estão de encontro ao desejo que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, agora começa a ficar legal. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Que tem facção? Tem. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tem mais coisa aqui que ainda não foi colocada, mas se você trouxer a sua memória, e o Espírito Santo vai te revelando essas coisas semelhantes. E coisas semelhantes, e eu os advirto como antes adverti. Aqueles que praticam essas coisas, que fala ali, amado? Aqueles que praticam essas coisas, fala o que ali? Fala talvez não herdarão, fala porventura não herdarão, fala o que? Aí na outra versão fala alguma coisa diferente do que não herdarão? O Senhor é bem claro conosco, amado. Se eu e você ficarmos inclinados somente para o desejo da nossa carne, do nosso coração, do nosso entendimento, de nada adianta. Nós vamos nos afastar da vontade de Deus para mim e para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. E o mais importante, não herdarão o reino de Deus. A porta se fecha, o acesso se fecha, não tem negocinho não. A porta é estreita, e lá no céu não vai ter marreta, não vai ter maquita para alargar a porta não, é estreita. Não herdarão o reino de Deus. Nós estamos falando sim sobre salvação. Deus está te chamando para viver uma vida com Ele, com um propósito, amado. Não é algo de momento. Deus está te convidando para viver um relacionamento para toda a eternidade. Deus não quer um momentinho, sabe por quê, amado? As coisas aqui na terra tudo passa, é passageiro. Eu estudando sobre o que é desejo, puxa aí no Google, significado é desejo. É algo passageiro, algo que passa. É ou não é? Uma hora você está desejando uma coisa, outra hora você já está desejando outra. Desejo passa, mas a eternidade é para todo sempre.
E é sobre a eternidade o que o Senhor está falando comigo e com você. A eternidade é para sempre, e o convite que Deus está te fazendo é para você viver a eternidade, é para você viver o reino do céu, é para você ser herdeiro, é para você tomar posse, é para você entender que existe um lugar separado para você. Que o Senhor pagou um preço, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, que Ele deixou o seu Santo Espírito disponível para mim e para você hoje. Não viver mais segundo os desejos da nossa carne, mas sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E sim, você herdará o reino de Deus, é promessa. Foi por esse motivo que Jesus se entregou para mim e para a tua vida. E é por esse motivo que Ele te atraiu para este lugar nessa noite. É por esse motivo que Ele fez uma aliança aqui na terra contigo. Porque essa aliança, ela não termina aqui, amado. Essa aliança é uma aliança eterna. Se eu e você fizermos uma aliança com o Senhor, ela é eterna. Ele não muda. Ele não muda. A sua decisão, ela é imutável. Somos eu e você, às vezes, como o Senhor está falando conosco, nós nos afastamos. Muitas vezes, ei, amado, você não sabe que dia Jesus vai voltar, nem que hora. Não fique se prendendo aos desejos da sua carne, o que hoje é um desejo, amanhã já é outro. E o que o diabo quer, ele só quer lançar um desejo no meu e no teu coração, para nos afastar do centro da vontade do Senhor. É sobre salvação que eu estou falando hoje aqui, amado. É sobre algo muito mais importante, é sobre algo muito mais importante que dinheiro, que as coisas dessa terra, que os bens materiais, é algo que é muito importante, que é mais importante que todas as coisas, é a tua salvação que eu estou falando hoje. Nós não estamos aqui para te enganar, nós não estamos aqui para te persuadir. Nós não estamos aqui porque nós não temos o que fazer nessa terra, e nós sabemos o que fazer nessa terra. Mas eu estou aqui, amado, porque eu amo a tua vida e quero te dizer, não se perca durante a caminhada se deixando levar pelos desejos. Sabe por quê? Você vai perder a sua salvação. Que já foi pago o preço da salvação pela tua vida de graça. Não perca essa oportunidade, é de graça, amado. Mas como foi cantado na musiquinha aqui, vai ter que se esforçar, vai ter que pagar o preço, vai ter que vencer os desejos, fugir da aparência do mal. Qual é os desejos que você tem tido hoje? São esses aqui, do versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne, elas são manifestas, amado. Se você não entendeu ainda, entenda hoje, elas são bem explícitas para mim e para você. Imoralidade sexual é desejo que vai te afastar do propósito de Deus, e você não vai herdar, vai ficar de fora. Impureza, libertinagem, idolatria. O que você está idolatrando? Idolatria, nós não estamos falando só de imagens de outras religiões, mas estamos falando de tantas coisas, idolatrando a sua casa, o seu carro, a sua mulher, o seu filho, vale mais do que a eternidade, o seu trabalho, o seu dinheiro. O que você está idolatrando, que está gerando em você desejo de idolatria, e está te afastando das coisas do reino, e não está fazendo com que você venha vencer a batalha. Deus está te chamando hoje para você vencer essa batalha, porque vai valer a pena, amado. Ódio, discórdia, pessoa que deseja atrair a discórdia, parece que procura, não vai. Ciúme, não vai herdar o reino de Deus. Ira, egoísmo. Deus te chamou, nos chamou para uma nova vida, amado. Vamos vencer essa batalha. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que, eu sou ciumenta. Confessa, amado. Confessa, pede ajuda.
Queira entender por que você é uma pessoa ciumenta, o que aconteceu lá no passado, qual é o trauma que fez com que você se tornou uma pessoa ciumenta. E aí nós vamos orar, você vai diagnosticar esse desejo de estar sempre com que o ciúme venha à tona, ou a ira, ou qualquer uma dessas coisas, e você vai vencer essa batalha, sabe por quê? Porque lá fala que o Espírito Santo de Deus, ele milita contra a carne, e nós não fazemos o que queremos. Eu posso até saber que eu sou ciumento, mas o Espírito Santo de Deus, ele diz que eu não posso ser ciumento, porque senão não vou herdar o reino do céu. Quando você tiver esse entendimento, que o Espírito Santo de Deus pode te ajudar a vencer todas as áreas da sua vida, quando você tiver esse entendimento, que o Espírito Santo de Deus está ali, ó, cheguei, Brasil. A hora que você quiser ser ciumento, ou a hora que você tiver com imoralidade sexual, quando você tiver, e você vai sair daqui hoje com esse entendimento, porque Deus não é Deus de confusão. Deus, ele te trouxe nessa noite para te dar um alerta, que ele está de olho na minha e na tua vida. Qual é os desejos que nós temos alimentado, irmão? O Espírito Santo de Deus, ele quer nos pegar bem na curva ali, sabe por quê? Porque ele nos ama. Porque ele nos ama e ele tem um destino certo para mim e para a tua vida. É viver na eternidade diante do Deus Pai Todo-Poderoso, onde as ruas serão de prata, onde haverá coisas maravilhosas, onde eu e você estaremos em estatura de varão perfeito, aleluia, onde não haverá choro, nem pranto, nem dor. É sobre a eternidade que estamos falando hoje aqui, queridos. Vai valer a pena. Aleluia, obrigado, Senhor. Ciúmes, ira, versículo 20, Zeca. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inimizades, fala em algumas situações, facções. Pessoa faccionista não vai herdar o reino dos céus. Nós temos aprendido isso no curso de obreiro. É bíblico. A inveja. Embriaguez, urgias e coisas brilhantes. Tem coisas que nós poderíamos falar aqui, que eu e você sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele não se agrada. E eu os adverti como já antes, aqueles que praticam essas coisas, o que, amados? Não herdarão o reino de Deus. Então tudo está incluso, amado, o que o meu e o teu coração está desejando hoje. O que o meu e o teu coração está se inclinando. Talvez até aqui, lendo essa passagem toda aqui, em alguma dessas áreas, você ainda não está aprovado. Mas Deus manda te dizer hoje, Ele está falando sobre o seu Santo Espírito, para você estar vencendo essa batalha. Ele disponibilizou sobre a minha e sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. Não se sinta envergonhado, não se sinta menosprezado, não se sinta o sem força, tampouco o coitadinho que não consegue vencer, não. Se sinta hoje um privilegiado, sabe por quê? Deus entregou esse recado porque Ele quer fortalecer a sua igreja. Porque muitas vezes eu e você podemos achar que não tem nada a ver. Ou situações estão passando desapercebidas no meu e no teu cotidiano. O que nós fazemos no nosso interior, na nossa particularidade. Mas Deus manda te dizer que a partir de hoje, você recebeu esse alerta porque Ele tem direção certa para a tua vida. Ele não quer que você venha ficar afastado daquilo que Deus tem para você. Deus tem planos e projetos grandiosos na tua vida, aqui na terra ainda, mas o melhor de tudo na eternidade. Mas para que eu e você venhamos estar vivendo, repito mais uma vez, a plenitude,
É necessário que eu e você, nós venhamos nos posicionar e entrar no centro da vontade do Senhor urgentemente, amado. Deus tem urgência na minha e na tua vida. Deus tem urgência em eu e você vimos viver o projeto que Ele tem para nós. Não desista. Se até hoje você não conseguiu vencer alguma área dessas aqui, a partir de hoje fique atento. Decida. E entenda que você não está só, você tem o Santo Espírito. Esse recado é direto do Espírito Santo de Deus para mim e para a sua vida. Onde ele fala ali, nos primeiros versículos, vivam pelo Espírito. Vivam. Não tem como eu e você ficar enclausurado dentro de 4 paredes. Não tem como eu e você ficar o tempo todo dentro da igreja. Você não tem como estar com o pastor o tempo todo no teu pé, não. Você vai precisar viver, mas é pelo Espírito. Se for pelo Espírito, viva, amado. Viva pelo Espírito, buscando vencer todas essas coisas. E Deus vai derramar coisas grandiosas na sua vida. E você vai ter uma vida feliz, uma vida com um propósito, sabendo que você está vivendo aqui, aonde você vai chegar. Sabe por quê? A eternidade, ela já é certa para mim e para a tua vida. A eternidade já é certa. Nós, de todo jeito, vamos viver na eternidade. Agora a escolha aonde nós vamos viver está, se eu e você vamos vencer essa palavrinha aqui, os desejos. Se nós vamos viver os desejos do Espírito Santo de Deus para mim e para a tua vida. Aí começa a ficar bom agora aqui, versículo 22, diz o seguinte: mas, repita comigo, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, é fruto do Espírito, amabilidade, bondade. Ah, pastor, eu não consigo ser bom. Não, você não consegue, mas o Espírito Santo de Deus, Ele consegue fazer com que eu e você sejamos bons. A nossa natureza humana, ela é ruim mesmo, amado. Ela vê uma pessoa errando, dá vontade de pegar uma cadeira logo e meter ele por cima. Mas os frutos do Espírito fazem com que eu e você, nós íamos ter bondade, amabilidade, paciência, mansidão, aleluia, e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você estiver praticando essas coisas, amado, se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, não há nada que te afaste do amor de Deus, não há nada que te afaste da eternidade. Você sim vai herdar o reino de Deus. É só isso, Édio. Nós vencemos os nossos desejos que estão contrários à vontade de Deus para mim e para a tua vida. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. É você ser fiel, fiel em tudo, fiel aos seus compromissos, fiel aos seus relacionamentos, fiel ao seu relacionamento com Deus, que nem a Ivone falou aqui. Diz que ama a Deus, mas na hora de ser fiel a Deus, dá vazão à carne. A carne fala, não oferta, não dizima. E a palavra está dizendo o quê? Dizima, oferta. Se você não for um dizimista, você está roubando a Deus. E você vai lá e dá vazão à carne. Amado, você vai ficar no meio do caminho. É o que a palavra está falando aqui, fidelidade. Se você não for fiel a Deus, a quem você vai ser fiel? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade.
Mais para frente. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. A vitória já é garantida. Se você estiver praticando essas coisas, ou pelo menos lutando para praticar essas coisas, e não praticando aquelas coisas lá que fala da carne, lá nos versículos anteriores, contra essas coisas não há lei. Você vai garantir a sua vitória. Você não vai precisar fazer sacrifício nenhum, a não ser sacrificar os desejos do seu coração, do meu coração. Versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus, mais uma vez a palavra desejo. Eu quero que você saia daqui hoje e que o Espírito Santo de Deus te incomode essa semana. Quando vir no teu pensamento o desejo, que eu não sei de quê, você não vai conseguir praticar mais. Está declarado em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui nessa noite, para que os desejos que têm te afastado do centro da vontade do Senhor, que tem te tirado da presença, que tem te enganado, que tem feito você dar vazão para as coisas da carne, que não herdarão o reino do céu. Eu vou orar hoje para você vencer. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito na tua vida. Eu quero te encontrar no céu, amado. Eu quero te encontrar no céu. Eu quero fazer festa contigo no céu. E por isso que eu tenho que te dar esse recado nessa noite. Deus te chamou para a eternidade. Não tem para onde correr agora, é a eternidade. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Os que pertencem a Cristo Jesus. Quando eu e você não estamos conseguindo, ou não estamos lutando, estamos achando que é tudo normal, aquelas situações ali que nós nem nos esforçamos, nós estamos nos auto-enganando, amado. Nós achamos que pertencemos, mas não passou de uma emoção, de algo momentâneo. Mas Deus não está nos chamando para algo momentâneo. Deus está nos chamando para algo eterno. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu não vou me alongar mais. O recado, que nem a Isa falou ontem, o recado que Deus tem é esse aqui. Não tem de A nem B, amém? É isso aqui, pronto. Não tem como nós ficar maquiando uma coisinha aqui, não. Os que pertencem a Cristo. Deus te chamou para uma família para você se sentir pertencente. Eu quero que você saia daqui hoje se sentindo pertencente, amado, à família de Cristo. Sabe por quê? Deus, Ele só corrige o filho que Ele ama. Se Ele está te corrigindo hoje, Ele te provando mais uma vez, Ele não precisa nos provar mais nada. Mas Deus é tão bom que mais uma vez Ele se manifesta com amor sobre a mim e sobre a sua vida, e nos provando que nos ama tanto, que nos traz esse recado, que nós precisamos nos esforçar para vencer essa batalha, e seguir trilhando o caminho de vitória que Deus tem para mim e para a sua vida. Curva a sua cabeça, vamos orar. Eu quero que você que se identificou com alguma dessas áreas, e você sabe, talvez você não sabia, mas a partir de hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe à memória, que isso pode estar te afastando do grande propósito que é estar junto com o Senhor, junto com a igreja do Senhor na eternidade, vivendo o reino de Deus. Talvez exista um desejo no seu coração que você ainda não conseguiu se desprender dele. Uma área ainda que você ainda é dominado por essa área. Talvez pela tua criação, pela tua infância. Talvez por algo que você passou durante a trajetória. Talvez por alguma herança hereditária que veio junto da sua família e que você ainda tem traços
que te levam a desejar essas coisas que te afastam da presença de Deus. Eu quero que você traga à memória essa prática que talvez você não teve forças até hoje, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus manda te dizer que Ele está te dando força para você vencer essa área. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui nessa noite, Deus, juntamente com a tua igreja, Pai, te agradecer, Deus amado, por essa palavra. Te agradecer, Pai amado, por esse alerta que o Senhor nos traz. Te agradecer, Pai amado, por esse direcionamento e por essa verdade que o Senhor traz para a sua igreja. Que existe um caminho preparado para nossas vidas. E que nós precisamos, Pai amado, a cada dia, nos esforçar para vencer a batalha que nos é imposta. Porque o Senhor já se provou fiel ao se entregar, ao vencer a carne, ao vencer a morte, ressuscitar e deixar disponível hoje para nossas vidas o Teu Santo Espírito, para que nós venhamos andar uma vida pelo Espírito e ser aprovados. Nós queremos sim herdar o reino dos céus, nós queremos sim, Pai amado, viver a plenitude do Teu Espírito, estar no centro da vontade do Senhor, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, ajuda os Teus filhos que até aqui chegaram, Deus. Talvez eles tenham sido envolvidos até hoje por essas práticas da carne, mas o Espírito Santo de Deus hoje traz mais uma vez o recado que Ele está disposto a nos ajudar, que Ele está disposto a te ajudar, amado, porque Ele tem um destino, um caminho, tem um alvo para mim e para a tua vida, e você vai chegar porque Ele está disposto a ir contigo até o final. Esteja disposto a partir de hoje a vencer. Espírito Santo de Deus, eu te peço que no momento que o desejo carnal vir sobre a vida dos teus filhos, querendo atrasar o processo de Deus, eu te peço, Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha incomodando a cada um aqui. Que o Senhor venha trazendo sobre nós constrangimento, Deus. Na hora que nós formos praticar algo, Deus, que vá contra a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós queremos sim ser bondosos, nós queremos ser pacientes, nós queremos ser amáveis. Nós queremos os frutos do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a cada dia, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Ajuda os Teus filhos e as Tuas filhas que até aqui chegaram. Pai, que essa palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito de Deus venha se revelando cada vez mais. Que essas pessoas, ao retornarem para os seus lares, venham ser ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Por tantas as coisas que o Senhor quer nos curar, que o Senhor quer nos sarar. Um dia, Senhor, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, onde eu praticava todas essas coisas e algumas mais ainda. E o Senhor revelou que o Espírito Santo de Deus iria me ajudar, e até aqui Ele tem me sustentado, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom, Deus. E o Senhor, Pai amado, pode sustentar e dar força para cada um aqui que chegou aqui nessa noite. Qual é o desejo que tem prevalecido na tua vida? Se você não tem força, dobre o seu joelho na sua casa hoje e peça força ao Senhor. Diga a Deus, eu quero força para vencer esse mal que quer me afastar da tua vontade. Seja sincero com o Senhor, amado. Porque Ele já sabe das minhas, das tuas práticas. Ele sabe do nosso sentar, do nosso levantar, do nosso deitar, do nosso levantar. Aonde vamos, aonde andamos, Ele tem o controle de tudo. Mas Ele quer ouvir da minha e da tua boca, Ele quer um esforço da nossa parte. Quando eu e você, nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós achamos que estamos fracos, aí que estamos fortes, aí que estamos sendo preparados para vencer a batalha. Deus está te preparando para vencer a batalha, amado. Porque a grande guerra Ele já venceu, aleluia. Ele venceu as trevas, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou.
Pai, toma cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Dá força e capacidade para que cada um aqui venha vencer. Em nome de Jesus. E a igreja, ela diz, amém, amado? Aleluia! Vencendo a batalha. Amados, diante dessa palavra, existe alguém aqui hoje no nosso meio que reconhece, pastor, eu preciso de força para vencer a batalha. Você não precisa falar qual é a área, mas tem tantas áreas que nós somos afrontados e o que os desejos do nosso coração querem inclinar para outras vontades. E muitas vezes nós não temos força, mas o Espírito Santo de Deus, ele quer liberar força sobre a tua vida hoje. Força do céu, não é força terrena, não é força de homem, não é estratégia humana,